Paz e graça, eu venho em nome de Jesus Cristo para falarmos sobre o tema Vivendo em Cristo Jesus. O tema para o dia de hoje é Vivendo em Cristo Jesus. Então, para começarmos, nós vamos falar sobre o que é vida. Amém? Vida. O que é vida? Vida quer dizer sopro. Vida quer dizer anima, alento. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou num ser vivente. Amém? Diz que então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Então aqui Deus, ele estava a formar o homem do pó da terra. Mas até então, o homem era um simples boneco de barro. Até que Deus soprou em suas narinas o quê? Vida. Vida. Alento. Anima. Força. Energia. Então o homem se levantou, o homem ganhou vida. Este é o homem Adão, amém? E Deus colocou esta vida, este alento, este anima, este sopro no sangue. Diz que a vida da carne está no sangue. Então, a vida de todo velho homem ou do homem encontra-se no sangue. Amém? Encontra-se no sangue e é mantida através do alimento. Amém, queridos irmãos? Como é que vive o velho homem? O velho homem, para se manter firme, para se manter forte, para se manter com vida, para se manter com vitalidade, para se manter com força, ele depende de se alimentar como deve ser, alimentar a sua carne, aonde se encontra esta vida, no sangue. Amém? Então, ele depende de se alimentar. Para quê? Para que seja forte, para que tenha vitalidade. Amém? Então, todo o velho homem depende disso. Depende de se alimentar como deve ser, para que seja forte. Mas agora, com o novo homem, a coisa é diferente. O velho homem foi feito uma alma vivente. E a vida está na sua carne e depende dos alimentos, amém? Para poder se manter forte. Mas agora, o novo homem, ele é espírito. Quando o homem aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele ganhou vida em seu espírito. Quando o velho homem ganhou vida em sua carne, em seu corpo físico, mas o novo homem ganhou vida em seu espírito. Vida eterna, que é o Espírito
Santo que veio habitar dentro do espírito do novo homem. Primeiro, como um selo, garantia da vida eterna. Mas não somente isso. O novo homem em Cristo Jesus também tem a sua forma de viver para se tornar forte, para ganhar vida, alento, força. Amém? O seu espírito que contém ou carrega a vida eterna. Então, esta vida, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa ser alimentada. Assim como o velho homem, ele é alimentado pelos alimentos, vamos dizer assim. Ele vive dos alimentos. O novo homem também precisa se alimentar. Para quê? Para se tornar forte. Amém? Para se tornar forte. Anima, fôlego. Amém? Então, nós precisamos de saber como é que devemos alimentar este espírito, que é este novo homem, para não corrermos o risco de estarmos, sim, em Cristo Jesus, mas com um espírito fraco. Amém? Um espírito fraco que faz com que sejamos pessoas fracas. Por quê? Porque o espírito sempre vai se manifestar no físico. Nós somos espírito. Amém? Nos manifestamos no físico. Então, assim como é o espírito, assim será o físico. Então, se temos um espírito fraco, então teremos uma carne fraca, uma vida fraca. Uma vida fraca é uma vida fraca em todas as áreas da nossa vida. Se mantivermos o nosso espírito fraco. Então, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, entramos em Cristo Jesus. Até posso dizer, com espírito fraco. Mas agora, este espírito, ele precisa ser alimentado para que se torne forte, para que ganhe vida, anima, alento, precisa ser fortalecido. Amém? Vida, saúde. Amém? Saúde, prosperidade, abundância. Tudo isso depende do estado do nosso espírito. E o espírito do novo homem, ele é alimentado pela palavra de Deus. Queridos irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos a vida de Deus, entramos em Cristo Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, são-nos dadas preciosas e grandiosíssimas promessas. Amém? Aqui o que acontece? Essas promessas ainda não estão manifestas em nossa vida. Por isso é que Ele nos dá a promessa. E por causa da capacidade criativa que nós temos, então nós trazemos essas promessas para o mundo físico, pela fé. Se nos mantivermos firmes e fortes até o fim, então essas promessas, elas serão manifestas na nossa vida. Isso é uma coisa. São as promessas de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Mas agora, existe outra coisa, que é o viver diário em Cristo Jesus. O nosso espírito, como é que ele vive?
Esse é outro assunto. Então, dizemos que estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Então, o Espírito Santo, ele vai nos dar a palavra daquilo que nós devemos fazer. Estamos a falar do dia a dia agora. Amém? Nós estamos a falar lá das promessas. As promessas que ainda não são manifestas e devem se manifestar. Não. Nós já estamos a falar aqui do nosso dia a dia. Como é que nós vivemos? Como é que nós andamos em Cristo Jesus? É pela palavra de Deus que nos é dada pelo Espírito Santo. Ele vai nos dar palavras daquilo que nós devemos fazer aqui no mundo físico, que é uma obra. Amém? Pode ser uma boa obra. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, assim diz a palavra de Deus. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém, queridos irmãos? A palavra de Deus diz que, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Então, é assim que o novo homem, ele vive. O Espírito Santo vai lhe direcionar, vai dar uma palavra de alguma coisa que Deus quer que ele faça, alguma obra. E tudo para quê? Para que pela sua obediência àquela palavra, vida seja liberada. Para quê? Para fortalecer, para fortificar, para animar o seu espírito. O espírito, ele alimenta-se da palavra de Deus, que é dada pelo Espírito Santo, e a sua obediência vai liberar vida. Amém? E esta vida é que vai alimentá-lo, vai alimentar o seu espírito, para que o seu espírito se torne forte. E se o seu espírito, ele é forte, então o seu físico ou o seu corpo físico torna-se forte também, graças ao seu espírito. Amém, queridos irmãos? Então, nós precisamos da palavra de Deus. Se é crente, nasceu de novo, é novo homem, então precisa da palavra de Deus, de viver pela palavra de Deus. Primeiro, para que as promessas de Deus se manifestem em nossas vidas. Segundo, para alimentar o nosso espírito, porque o espírito do novo homem, ele vive pela palavra de Deus, alimenta-se pela palavra de Deus. E se ele não tiver a palavra de Deus, se este espírito do novo homem não tiver a palavra de Deus, ele torna-se fraco e dessa forma torna-se vulnerável. Embora estejamos em Cristo Jesus, neste lugar maravilhoso, amém? Em Cristo Jesus. Mas este espírito que está em Cristo Jesus, ele precisa de se alimentar. Ele alimenta-se pela palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de ter mais relação com o Espírito Santo. Irmãos, precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. É um caso de vida, porque sem esses direcionamentos do Espírito Santo, então nos tornamos fracos, porque é necessário que o Espírito Santo dê a palavra, para que assim que nós
obedecemos essa palavra, a vida é liberada para vir alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, animar o nosso espírito, robustecer o nosso espírito. E se o nosso espírito está forte, então nós também nos tornamos fortes. É por isso que o inimigo batalha para impedir que os crentes obedeçam a palavra de Deus, porque ele sabe que quando obedecemos a palavra de Deus, vida é liberada para alimentar o espírito. E ele sabe o que significa um espírito bem alimentado, bem forte, bem robustecido. Então ele não quer isso. Amém, queridos irmãos? Ele não quer isso. Então vamos nos esforçar. Não é nada penoso. São palavras para fazer boas obras. Pode ser para fazer uma obra de caridade. Pode ser para ir ali visitar um doente. Pode ser para ir ali visitar alguém que esteja encarcerado. São boas obras. Amém? Tudo que vem de Deus é bom. Então, Ele vai dando essas palavras. Então, à medida que nós vamos obedecendo, nós vamos alimentando o nosso espírito. Assim como alimentamos o nosso corpo físico com a comida, com o alimento. Amém? Então, nós vamos alimentar também o nosso espírito com a palavra de Deus. E esta palavra de Deus tem a capacidade também de alimentar o nosso corpo físico. Amém, queridos irmãos? Então, desta forma, nós nos tornamos fortes. Amém? Nós nos tornamos fortes. Então, esta é a palavra que eu trago, vivendo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus. Amém.